Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para vocês que estão lavando a louça, dando aquela corridinha, pegando trânsito, verificando checklist, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 74 do podcast Áreas Contaminadas. É o 39º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se, e o site é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, é claro, toda a nossa comunidade também, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todo mundo. Gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, que atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu converso com Marco Aurélio Zequim Pedi, conhecido em todo o mercado como Marcão Pedi, geólogo, mestre e doutor em geociências pela Unesp de Rio Claro, com muito conhecimento e muita experiência para compartilhar conosco. Ele atualmente é sócio de uma empresa chamada In Situ Remediation, a ISR Ambiental. Foi uma conversa muito legal com um cara que eu admiro bastante e com certeza é uma das lendas vivas das áreas contaminadas. Falamos muito do seu histórico e trajetória acadêmica e profissional, com várias coincidências aliadas a muitos perrengues que o levaram ao GAC e aí a ser um dos maiores experts em investigação e remediação de áreas contaminadas do Brasil. Falamos no episódio de condutividade hidráulica, perfuração de poços, remediação, investigação de alta resolução, El Nepo, aquíferos e muitas outras coisas. Foi para mim uma verdadeira aula, espero que vocês também gostem. Fiquem agora com as palavras de Marco Pedi. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com mais um convidado ilustre, meu amigo Marco Pedi. Marcão, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Tanaka. Obrigado pelo convite e fico muito feliz aí de poder participar desse bate-papo aí. Obrigado mesmo. Fica mais fácil ou mais complicado às vezes quando a gente fala com um amigo, né? Vamos ver o que acontece. É verdade, vamos tentar. Vamos lá. Ô Marcão, você tem uma porção de história boa, Como todo geólogo costuma ter um monte de história boa. Mas você, eu já ouvi algumas, são realmente muito boas. Conta aí pro pessoal, como é que foi o jovem Marco? Que bairro você cresceu? O que você fez? O que você estudou? E por que você vai cair numa geologia lá em Rio Claro? O que acontece para você ir para lá? Rapaz, interessante. Eu sou nascido em São Paulo. Sou, acho que paulistano com certificado de garantia, porque nasci no dia 25 de janeiro, na maternidade do Brás, fui registrado na Rua da Moca. Nossa Senhora! Filho de pai italiano e mãe do interior de São Paulo. Então, é algo bem interessante, mas eu sempre fui muito ligado ao interior. Minha mãe tinha sítio na região de Ribeirão Preto, e sempre gostei dessa parte
Gostava de ficar no mato, achei que fosse fazer agronomia, acabei indo, em algum momento, achei que era melhor fazer geologia. Mas realmente sempre me dei bem em ambiente aberto, nunca me imaginei no escritório o tempo inteiro. E acho que isso que, essa convivência aí com o campo que me impulsionou mesmo a escolha aí do curso. Não entrei na USP, acabei passando para a Unesp. E aí a vida começou, né? Mestrado, doutorado, casei em Rio Claro. Uma vida, como a graduação, modifica bem a vida da pessoa, né? É bem interessante isso. Bem legal. E como é que nos anos 80, né, que você estava no ensino médio nos anos 80, como é que você ficou sabendo que tinha essa tal de geologia aí, e você vai na USP, vai na Unesp e acaba entrando na Unesp, mas como é que você ficou sabendo disso? Rapaz, manual mesmo do Sim, estudante. sim. E o que é interessante, naquela época não existia internet, eu lembro que eu escrevi para os centrinhos, né? Eu gostaria de saber a grade curricular, e É. o pessoal mandava carta. Então, até um tempo atrás eu tinha da UFOP, acho que da Unesp, eram os centrinhos de geologia que mandavam. Um negócio bem interessante, que era típico da década de 80, né? Entrei no curso em 87, fiz um ano de cursinho, isso deve ter sido em 85, por aí. Mas foi isso mesmo, o negócio parece até infantil hoje, né? Mas era assim que funcionavam as coisas, né? Eu lembro que eu escrevi que eu queria tal, queria saber qual era a grade do curso, mas eu não tinha ninguém assim, não conhecia ninguém que havia feito. Conheci um rapaz que era técnico de mineração só. Escrevi a cartinha. E responderam, né? E Bem responderam, isso que é responder, isso que foi legal. mais legal, acho que umas 3 ou 4. Mas era isso, mandar a cartinha para o centro de estudos. Bem interessante isso. Né? Pô, e daí você tá lá na graduação, você vai para Rio Claro, começa a graduação, e como é que você faz para se manter lá? Morava na moradia estudantil, República, como é que é? Não, morava em República, dividia a República com 5 pessoas, uma delas, inclusive, um grande amigo meu até hoje, dia tudo, né? Comia aquele feijão que na sexta-feira já estava com a concentração de sal absurda, né? Porque fazia aquela panelada na pressão. Mas foi um tempo bem bom, né? A gente alugava as casas meio velhas aqui em Rio Claro, bastante cupim, né? Então as portas já estavam se manchando. Tinha casa que nem fechava mais. É república mesmo, clássica mesmo. A gente morou por um bom tempo chamada Krakatoa, que existe até hoje. Acho que é a mais antiga. Acredito que exista, né? Agora não sei com a pandemia o que aconteceu, mas foi um período bem interessante. E aí convivi bastante com esse meu amigo aí, o Adilson Fugier. Fizemos o trabalho de formatura juntos, né? Que era basicamente mapeamento, né? E a gente teve uma boa vivência. Foi bem interessante. E o que te atraía lá mais na graduação? Que tema que atraía? Porque muita gente fala que era petróleo, mineração e acaba caindo por acidente no meio ambiente, né? E você? Pois é, a Rio Claro sempre teve, principalmente naquela época, nos anos 80, sempre foi muito voltada para essa parte de mineração, né? Mapeamento, era sempre muito forte. Mas eu sempre quis trabalhar ou com petróleo ou com água subterrânea. Já gostava de petróleo. Outro dia até o professor, que coincidência foi meu orientador, né? Achou uma prova. Pô, você era bom, né? Você tirou 10 na prova? Ninguém. Eu gostava de geologia do petróleo, né? Queria trabalhar na Petrobras, mas quando me formei era início de plano Collor, economia completamente destruída, tudo que era concurso foram cancelados, né? E aí a vida continuou. Mas uma coisa que eu gostava já, que também te interessa, a parte de água subterrânea, meio ambiente, praticamente não se falava, né? Apesar que a gente tinha essa disciplina de meio ambiente. Por incrível que pareça, nós fomos visitar um caso de um posto lá na Anhanguera, que tinha vazado um monte de óleo diesel, tinha atravessado as pistas e tinha aparecido óleo diesel no poço de uma empresa ajusante. Caramba. Isso em 91. Mas imagina, né? Isso é algo... Praticamente ninguém falava de áreas contaminadas. Sim. Dá mais imposto, né? Aí acabei indo trabalhar com água mesmo. Aquela crise desgraçada, Fui na USP e tinha lá precisa-se de geólogo para trabalhar com manutenção de poço. Falei, vamos embora, vamos ver o que é aí. E era simplesmente a maior empresa na época, né? Uma grande tradição, que infelizmente depois fechou, que se chamava Corner.
ali na Corifeu, no Butantã, e onde tive uma experiência muito boa, profissional e mesmo no geológico mesmo, aprendi muita coisa. Foi um período muito bom, foi muito legal. Então você foi primeiro trabalhar com a hidrogeologia, depois foi fazer o mestrado, ou você estava no mestrado enquanto trabalhava? Aí eu me formei, trabalhei quase 3 anos nessa empresa, aí crise desgraçada, a empresa fechando, eu acabei saindo, meu pai me ajuda aqui. Meu pai tem uma transportadora, italianão, aquele conflito pai-filho sempre presente. Sim. E acabei ajudando ele, mas sempre fazia alguma coisinha, ajudava um projeto de alguém. E aí foi tocando e, como tudo nessa vida, acabei entrando nessa parte do meio ambiente por acidente, assim, negócio. Eu vi do outro dia do Paulo Negrão, né, explicando como foi parar. E a minha também é um negócio bem interessante. Uma coisa muito. Até chega a ser até engraçado, porque eu não entendia nada, não sabia, né, como funcionava. Meu pai um dia falou: não, chegou um geólogo com umas 30 caixas. Eu falei: geólogo com umas 30 caixas. E aí meu pai com o caminhãozinho foi fazer esse transporte, aí mandou um motorista para fazer. As caixas eram os coolers, né? E não, foi mãe. Não, ele vai notar a empresa X aí, que era uma indústria química. Meu pai já havia trabalhado, tinha trabalhado como funcionário muitos anos antes. E depois, aí prestava serviço. E aí o cara ia fazer o diligence, né? E eu lembro de ir lá um dia e conversar com o cara meio assim, desconfiado, não, era um americano, depois virou meu amigo. E aí que eu comecei a entrar nessa área por acidente. Porque seu pai viu que ele estava transportando. E ele falou: não, um geólogo. Eu falei: mas que. Depois que eu entendi. Para você ver, isso deve ser 94. Naquela época não existia absolutamente nada, né? Logo depois, o Newton, a IG Solos compra o primeiro Geoprobe, né? Que realmente é um dos primeiros no mundo, né? Sim. Mas até então se fazia pós-monitoramento com rotativa de poço para água, né? Sim, se usava fluido de perfuração e bloca tricônica para fazer um poço de 8 metros, 6 metros. Demorava 2 dias. É furo, né? Furo tá aí, furo. E eu lembro do desespero do geólogo, né? Não sabia os termos técnicos em inglês, falava um pouco, relativamente até que bem. Meu pai falou: olha, eu não posso pagar a escola particular, mas você faz o colegial no estado, mas inglês você vai estudar numa escola. Eu fiz inglês naquela época, fiz vários anos, então nisso aí ele acertou bem. O palpite dele foi bom, porque foi fundamental para poder conversar com esse jovem. E eu lembro do desespero dele pegando lista telefônica, né? Em São Paulo tinha aquelas listas. Sim. Aí ele explicava o que ele queria, aí desenhou lá o Traduoco. Não, eu preciso de uma marca chamada Rolo. Ele escreveu. Falei: olha, nunca vi essa marca. E não existia. Sim. Então, pessoal, eu falo, né, quando a gente dá aula, eu falo que esse mercado evoluiu em 25 anos é um negócio absurdo. Pois é. Não existia Baylor. A análise química se fazia fora do Brasil. Aqueles monte de coolers, para que era? Era para poder mandar as amostras para Miami. Na Miami, o cara trocava o gelo e mandava para Califórnia para fazer análise de Texas, Colorado, de solo e da matriz água, né? Os postos se revestiam com... existiam já mecânico, né, de 2 e de 4, por conta até desse problema da perfuração. Naquela época se optava muito por instalar poço de 4 polegadas, né? Mas eu lembro do desespero desse americano aí, que já era sênior, já era jogador com muita experiência em América Latina, desde do México até sul da Argentina. Ele conhecia vários países. Ele queria um Traduoco no Brasil e não tinha, né? Ia procurar na lista telefônica, coitado, ia demorar muito para achar, né? Nossa. E, sei lá, existem dezenas, né? Então, assim... E por acaso acabei entrando nisso. Aí saiu depois mais um projeto, ajudei ele um pouquinho, um projeto em Campinas, aí tinha um projeto em Goiânia, tem um projeto não sei aonde. As empresas estavam, né, aquisição de empresas, enfim. E aí eu lembro que um dia, por acaso, estava em Rio Claro, eu encontrei meu orientador, futuro orientador, que é o Shang, conversamos, tá ali. Achou interessante, porque ele já tá pensando em ser professor de hidrogeologia. Ele, acho que ele tinha acabado de sair da Petrobras. Aí eu pedi para um catálogo para esse amigo meu americano. Aí que, né, ficamos amigos e aí ele me mandou o catálogo. Eu falei: tem isso aqui. Então você comprava um Baylor de aço inox, né, que você limpava e reaproveitava.
Tinha a Low Flow, era aquela da Grundfos, de meio HP, com inversor de frequência, que era uma... Hoje em dia a caixinha era uma maleta, um trambolho. Cara, simplesmente, assim como o Paulo te falou, eu também vi, acho que os primórdios aí dessa área. E, ó, já existia o Clock e tal, mas de uma maneira geral, assim, é bastante incipiente, né? Então, foi bem o início. E daí, uma coisa puxa a outra, a continuar com meu pai, vivia brigando com ele. Dois temperamentos difíceis, mas aí fazia um negocinho aqui ou outro. Aí, para valer mesmo, eu já conheci o professor Irata, e ele falou, pô, por que você não vem estudar, fazer uma disciplina? Isso acho que em 97, 90. Aí conheci o Everton também, os professores. Então, é o que eu digo, quem me trouxe para a carreira acadêmica não foi o Chan, foi o Irata, né? Olha aí. Devo muito a todos, o próprio Everton, incentivar, e de professor Chan veio depois, mas aí depois, é óbvio. Aí mestrado, doutorado, os projetos. Mas começou assim, por um acidente mesmo, por um negócio absolutamente bobo, né? Assim, não, um cara que tá com um monte de caixa. Aí, curiosidade, né? E é Um geólogo, né? com um monte de caixa. Diabo, sério, se você me falasse que era passiva, nem absolutamente. Sim. Não sabia, né? Nisso, na metade da década de 90 era assim mesmo, né? Sim. Eu acho que já começava alguma... Eu não sei me situar bem. Mas, é óbvio, já começava alguma coisa com os pós-combustíveis por conta dos problemas, né? Dos casos de vazamento maiores, tal, mas nada sistemático, né? E de certa forma, a gente, né, acompanhando, às vezes menos, outras vezes mais, a gente viu esse mercado aí crescer, né? E ao ponto que nós estamos hoje é algo que realmente há 20 e poucos anos atrás acho que ninguém imaginava. Não acredito. A quantidade de empresas, a quantidade de máquinas, mesmo essa questão de alta resolução. Laboratórios, né, de monte. Os laboratórios, exato. Toda a cadeia, né? Desde a investigação até, sei lá, hoje, remediação termal, investigação de alta resolução. E não só isso, os programas de pós-graduação, né? Que você fez, eu tive a oportunidade de fazer. Né, já direcionei meu mestrado a Slug Test, depois doutorado a remediação de EUNEPO. Você também, outras pessoas, Paulo, várias outras, o próprio Márcio, várias outras pessoas, né, na Unesp, na USP, lá o pessoal de Santa Catarina, né, do professor Henry, e outros cursos na USP São Paulo, né, a própria Geologia e a Poli, né. E é isso, mas o desenvolvimento mesmo começou aí, né. Não consigo me situar antes dessa... de 90 e pouco, não antes de encontrar um geólogo maluco carregando caixa. Não, E depois... E um dia ele veio, ele já estava se aposentando, ele veio para o último, acho que nos últimos projetos dele, e eu agradeci ele, eu expliquei. Ele ficou abismado, assim, ele ficou pensando, falou, pô, mas... Cara, eu tenho muito a agradecer a você, porque hoje me dedico praticamente a isso e começou com você, né? O cara não tá entendendo, achava estranho. Cara, e um trabalho na universidade também, de certa forma, foi graças ao catálogo que você mandou, que aí, né, vai fazer um projetinho lá no Rio Grande do Sul, numa refinaria, então, não, leva um Baylor ali, né, leva isso, leva aquilo. Cara, era assim. As pessoas não acreditam, né? Mas isso, 26 anos atrás, era isso. Acho que isso é algo mais interessante em toda essa carreira, foi esse início meio estranho, mas depois, né, lógico, a gente conhece as empresas de consultoria, conhece as pessoas. Sim. Eu nunca trabalhei numa consultoria assim, mas sempre prestando serviço, fazendo essa parte de ensaios, que eu sempre gostei, e isso aprendi bem na água subterrânea, né, fazendo ensaio de bombeamento para rebaixamento de mineração, para Sabesp, então, essas coisas. Tinha que fazer tudo bem feito, tá? Então a gente aprendeu essa parte de ensaios hidrogeológicos, a gente acho que aprendeu, gostava, né? E consegui ir para esse caminho, me dedicar a essa área. É bem interessante. E daí você faz o mestrado com condutividade hidráulica. Aí você já estava nessa trilha aí. E isso é de outra coisa que fomos fazer uns ensaios lá no Rio Grande do Sul, frio desgraçado. Fazia manual, né? Eu tava treino, não era interface, era um medidor de nível mesmo. E fazia com o relógio. Aí o Shane falou, pô, mas isso aqui não tá muito bom, né? Será que a gente não consegue automatizar? E aí tinha o Dagmar, que era aquele rapaz da computação, que já tinha um curso de ciência e computação na Unesp, mas ele já era
nerdzinho da parte do hardware. Aí o Chang propôs tal. E depois eu fui usar a maleta para fazer os ensaios aí. Isso nos anos 2000, né? Aí fiz as disciplinas na USP, né? Como no 20, aqueles mestrados que demoram um pouco mais para trabalhar e tinha que fazer os projetinhos. Não dava para ser dedicação exclusiva. Né? Mas que foram bons, né? Porque aí tive ajuda, né? Do Cláudio, ex-American Dream, né? E ele me ajudou arrumando as áreas para fazer os ensaios. Então, assim, cara, a gente sempre depende dos outros, sim, né? Sim, claro. A gente sempre não tem que não, trilhei meu caminho sozinho. Não, isso não existe. Então, hoje dependo, né, da ajuda dos meus funcionários, do Marcos, você conhece, dos outros meninos. Sim. Então, são pessoas importantes para cada um na sua área, mas são fundamentais, né? E eu tive a sorte, acho que também tem que ter um pouco de sorte, né? Sim. Dessas pessoas me ajudarem, outras chamarem, né? Tá me incentivando a voltar a estudar. Depois o Chan falou, não, por que você não faz um mestrado? E foi indo, né, Marcos? E aí foi caminhando. Épocas difíceis, né? Planos econômicos, economia, sim. melhora, e é isso. Você viveu toda essa montanha-russa, né? Imagina se formar no meio de 90, hiperinflação, plano Collor e tal. E você sabe bem disso, né? O que acontecia no passado, na década de 80? Quando a gente falava de um bem mineral, um bem metálico, era um. Então, por exemplo, casterita, estanho, né? Aí ia todo mundo lá para Rondônia, né? Trabalhar nos granitóides. Né? Ouro. Não, agora vai, sei lá, Mato Grosso, não sei aonde, lá para os aluviões, né? Trabalhar com óleo secundário. Naquela época era difícil essa parte de mineração porque você tinha mais as commodities que subiam, né? Agora vamos pesquisar mais estanho. Hoje, com certeza, você também vê que essa parte da mineração também acho que evoluiu muito, né? Sim. E o próprio petróleo também, né? Sim. Depois. Mas aí já não... Acho que os primeiros concursos voltaram em 98, depois que eu me formei. Aí já falei, não, agora já estou em outro... E gosto, até hoje eu gosto dessa parte de abastecimento de água, acho que é importante. E agora com esse negócio da nova crise hídrica, que parece que a gente está entrando, acho que volta à tona, né? Sim. E eu gosto, né, dessa transição aí da parte da água abastecimento e versus áreas contaminadas. Eu acho que tem que ter uma interface que às vezes acho que a gente não discute muito. Isso mesmo. E eu tenho a visão, porque ainda convivo com algumas pessoas no meio, participo de alguma, né, um projetinho ou uma banca, algum projeto de pesquisa, a gente dá uns pitacos, talvez, para conhecer mais essa parte prática mesmo, né? De conhecer as áreas, né, os poços, e de ter feito alguma parte acadêmica com o professor Irata, até na época. A gente fez uns cadastros da região metropolitana, foi bem legal. E eu acho que tem que ter essa interface aí, né? Acho que simplesmente falar fecha o poço, não usa mais água subterrânea, porque tem um poço de gasolina com contaminação a 500 metros. Não sei se isso, nessas épocas aqui que a gente sabe que provavelmente iremos sofrer, né? Sim. A tua região aí já é uma região complicadíssima, né, em relação à região de, por exemplo, Itu sofre demais com essa... Itu e Salto não tem água faz 2 dias, tem 3. água. Pois é, tem um pessoal que faz trabalho lá, até de pesquisa, auxilia lá, né, mas é difícil, né? A forma de armazenar, né, talvez através de represas aí, né? Água subterrânea é um negócio um pouco complicado nessa região também, mas eu acho que a gente não pode abandonar, né? Não. Uma coisa que eu acho que não pode é o cara, vamos remediar até acabar o risco para inalação de vapor e faz um polígono de restrição e ninguém consome água daqui e tchau, né? E deixa contaminado. Então, outro dia estava num jogo, a gente estava na região da Paulista, né? Eu sabia que aqui tem poços que davam, né, na década de 90 metros cúbicos de água por hora. Tem né, ali você chega a ter 250 metros de sedimento. Sim. Até o embasamento ali, né? Você tem aquele argilão famoso, né? Aquele começo daquele argila vermelha lá, até, sei lá, 40 metros. Mas você tem uns pacotão interessantíssimos de areia ali, né? E tudo bem, como é a recarga, não tem recarga, tudo bem. Mas numa situação dessa de emergência, sim. É um recurso... Pois é. Importantíssimo, e as pessoas nem imaginam. Não. Aí eu falo, não, você sabe, né, a região de Jaçanã, onde você tem um pacote maior ainda, né, que foi o basculamento do bloco, né, na formação da bacia de São Paulo, né, então tem maior espessura de sedimento ali, né, na zona norte. Você fala pro cara, aqui tem poços que davam também 90, 80 mil litros, e muitos deles, tecelagens faliram, fecharam. Então você tem um recurso hídrico lá que, cara, então eu acho que a gente não pode abrir mão disso. Sim. Porventura pode ter algum risco, talvez de neto e tal.
sei, né? São níveis mais profundos, né? Sei lá, nível estático às vezes está 90 metros. Então, esses primeiros pacotes de areia já secaram, foram drenados, né? A gente sabe que isso, no longo prazo, não é sustentável, né? Existem controvérsias em relação a essa recarga aí, mas eu acho que é um recurso que a gente não pode abrir mão, né? Sim. E nessas horas a gente tem que lembrar das teses de mestrado, das dissertações de mestrado da USP, até com o professor Rebouças, né? Existem vários trabalhos que a gente quer destacar esse potencial aí, né? Da Bacia de São Paulo, estou falando Guarani, não, aqui no interior não, mas estou falando simplesmente da Bacia de São Paulo, Bacia de Taubaté, né? Então é algo que a gente tem que... Eu fiquei pensando esses dias isso. Simplesmente proibir, não sei se isso é melhor, Sim. principalmente agora, né? Pois é, proibir, abandonar, não, acho que, né, tem que dar uma olhada melhor. E um monte de conhecimento aí que a gente está perdendo, poços, de certa forma, muito bem construídos às vezes, né? Sim. Enfim, infelizmente, eu perdi um pouco o contato, né, o dia a dia, mas a gente conheceu aí poços, né? Você fazia filmagem, poço, com seções filtrantes em aço inox, muito bem construídos, e simplesmente fechar e abandonar um recurso desse. É estranho. Não sei. É estranho. Essa discussão vai longe. Eu pensava, não fala isso. É a interface, né, entre isso que a gente trabalha hoje e é algo que a gente precisa discutir. Não dá para fugir disso, não. Sim. Entendeu? Não, uma associação ou outra, um órgão ou outro. Eu acho que tudo tem que interagir. Sim, claro. Tudo tem interface. Essa interface, a gente imaginar que só a água superficial vai. Não vai, não. E principalmente nesses momentos de escassez aí. Sim, acho que é um recurso muito importante. Mas, vamos lá. Você estava ligado na sua pesquisa, estava ligado lá na Unesp, quando a Unesp começa a pesquisar o NAPL, por exemplo, conseguiu adquirir uma máquina, o equipamento, o VOST, você participou dessas discussões, dessa construção, montagem e tal? Isso foi um capítulo bem interessante também, porque surgiu a oportunidade dos projetos de demanda, né? As refinarias, né? Os projetos de pesquisa aí, ou uma grande parte até por conta da lei da ANP, né? Das empresas de petróleo terem que investir, né, em pesquisa. Um percentual em pesquisa, né? Dos campos produtores, né? Mas foi dessa solicitação e aí a oportunidade desses projetos. A gente começou a trabalhar nas refinarias e aí surgiu um grupo e, em paralelo, teve a oportunidade de eu trabalhar aqui em Paulínia e foi indo, né? Foi logo depois do mestrado, já começamos a trabalhar isso em 2003. E aí um dos gerentes da empresa falou, você não quer estudar direito essa questão desse problema que a gente tem aqui? Faz seu doutorado. Eu tomei um susto, falei, por que não, né? Sim. De novo, é algo muito pensado, né? A brincadeira que o Xang faz, ele fala, não, você falou que no mestrado você não passava. E aí, realmente, era um caso, você conhece bem o caso, foi um grande desafio estudar essa questão da variação, da recuperação, e era um mega, né, digamos assim, um mega vazamento, né, umas condições meio difíceis, né, nível d'água relativamente profundo, 11 metros. Mas foi um desafio que a gente abraçou com o incentivo da Petrobras, foi muito importante, né? E em conjunto com a lei aí. Não sei como está hoje, né? Infelizmente, esse quadro de bagunça que a gente vive hoje. Mas foi muito importante, né? Sim. E aí, óbvio, aí existiram o pessoal do SEMPS, né? Teve oportunidade dos projetos, aí outras pessoas do grupo. Aí surgiu essa demanda de fazer a investigação de alta resolução. Era algo que gostaria de ter usado na época do doutorado, mas não tive oportunidade. E aí surgiu essa pesquisa aí com o VOST, né? E realmente aí mudou tudo. Acabou simplesmente um trabalho de 5 anos, foi comprovado em uma semana de trabalho. Sim. Essa questão do trapeamento, abaixo do nível d'água, que a gente via com as amostras, a gente já percebia. Isso você sabe bem, você apregoa bem, né? Essa questão da investigação do solo abaixo do NA. A gente imaginava isso também, mas uma das provas para isso realmente foi logo 3, 4 anos após a defesa, foi realmente poder fazer o voo da mesma área que eu fiz a tese. O pessoal fala que eu até chorei, né? Mas isso é controvérsia. Eu falei um monte de palavrão e até sair lágrimas nos meus olhos, mas realmente foi. Porque a gente sabe, né? Fazer um doutorado não é fácil, não. Sim. E não só isso, né? Mas e contra o pensamento dominante, né? Isso aí
tudo bem, normal. Eu acho que era um pensamento, ninguém acreditava. Sim, sim. A verdade é essa. Não só aqui, como nos Estados Unidos, não Sim. acreditava. Trabalho, a gente sabe, né, que foi esse negócio de convencer que o óleo deslocava a água e ficava dentro da zona saturada. Nem nos Estados Unidos o pessoal acreditava, né? Aí o TRC teve aquele trabalho de 10 anos, né, Sim, sim. convencendo as Órgãos ambientais. ambientais em cada estado dos 50 estados, né? Sendo que existiam já agências ambientais sofisticadas, como do Texas, né? Sim. Ela tem, sei lá, mais de 1.000 pessoas. O próprio Vicente uma vez comentou isso comigo, o Vicente da CETESB. Então, assim, existem agências ambientais sofisticadíssimas, mas o pessoal, o conceito era esse, não, folha capilar, tá o óleo ali. Fica boiando ali, Então, se eles tinham dificuldade, imagina a gente aqui, né? Sim. O pessoal tá escrevendo lá fora porque a gente tá vendo aqui também. Só que aqui é muito mais evidente isso, muito mais efetivo por conta de ser clima tropical, né? Períodos chuvosos e de seca, né? Mais determinados, né? Se bem que agora na Europa também realmente está ocorrendo uma tropicalização do clima lá, né? Aparentemente. E a instrumentação era difícil, né, Marcão? Porque mesmo que você viu isso, só que como é que você vai instrumentalizar se você tem um posto de monitoramento? Ficava difícil você comprovar, né? Assim, só depois que veio o Volst, aí o Volst matou, né? Para falar a verdade, foi o que definitivamente eu tinha certeza que tinha muito óleo, foi um liner, que a gravidade é sempre o que faz com que esse óleo desça, né? Quando o cara tá tirando o último liner, eu sei que sai um monte, escorre um monte de óleo, porque tinha uma camadinha de argila que segurou, mas quando ele tira assim, aquela camadinha cai e o óleo que estava na areia escorre todo. Certo. E eu falei, não, pela sua posição, ele está 2 metros abaixo do VNA de ouro, né, da época, do dia da amostragem. Eu falei, opa, tem coisa realmente estranha aqui. Tem um trapeamento, mas muito mais do que os caras escrevem lá fora, entendeu? E foi isso que realmente comprovou. O que hoje seria rapidamente com alta resolução, mesmo com uma amostragem já sabendo do fenômeno, né? Sim. Ele já sabe, não, eu espero realmente até 4 metros abaixo do VNA achar óleo ainda. Certo. Hoje em dia a gente sabe, tem trabalhos, tem paper, tem trabalho do Elias, isso tem bibliografia local, né? Mas na época não, né? A gente precisava ter o argumento, você lia, pô, mas será que é isso mesmo? Mas um dia, belo dia, o cara tira um line, escorre um monte de óleo, que no poço não tinha nada, você fala, opa, não tinha nada de vasilívio, você vê aquele monte de óleo. Não é possível, eu tô vendo aqui, né? Não tem Mas é isso, mas na época é difícil convencer as pessoas. Mas aí foi o prazo, né, os anos, você vê lá, entre os máximos e os mínimos, mais de quase 3,5 metros de flutuação, não num ciclo, mas ao longo dos ciclos, né? Aí tem toda a questão da El Niña, agora a mudança climática, realmente parece que a gente está num período de menos chuva, né, nos últimos anos, né? Sim. Não só a questão do verão de 13, 14, mas nos últimos anos realmente tem chovido menos, né? Você observando a totalização aí, aparentemente tem sido realmente menor. Mas isso foi, de novo, uma sorte de ter tido esse convite de um gerente que dava importância para isso, porque tinha feito doutorado, né? Tinha feito doutorado na Itália. Ele falou, não, acho que tem que estudar isso aqui. A gente precisa entender. E tinha todo esse incentivo aí dos projetos da ANP, né? E continuo achando isso fundamental, né? Sem ciência a gente não vai para lugar nenhum mesmo, né? Sim. E nossa, né? A gente pode trazer os melhores exemplos, os melhores papers de lá, mas a gente consegue ir até a página 2, né? Sim. Daí para frente a gente precisa produzir, estudar aqui, né? Estudar, porque aí em clima tropical você vai ver que tem muito pouca coisa, né? Em regime de chuvas, temperatura. A gente estava fazendo um trabalho com o pessoal aí, fazendo um projetinho de pesquisa rápida lá em Cubatão, e aí você vê que o termômetro do micro, você vê que a temperatura da água é 29 graus, né? 30 graus. Aí os caras ficam falando dos papers lá, falando, não, porque aqui 8 graus, 9 graus. Tem que dar uma esquentadinha para os bichos acordar, para poder comer aqui. E aqui você fala, peraí, acho que a nossa taxa de degradação aqui é um negócio que deve ser meio acelerado, né? Então não adianta, a gente precisa estudar. Sim. E para isso precisa ter incentivo, né? Sim. Nas universidades. Não adianta. Se é via ANP, fomento, qual for, tem que ter. Não vai para lugar nenhum. Por mais que a gente fale, não, porque tem a bactéria X, ou Y, ou não sei o quê, ou surfactante e tal, tudo isso é importante, mas a gente precisa entender nossa condição. Sim.
O nosso solo é diferente, a nossa matriz é muito mais argilosa, muito mais ferro na matriz, a nossa pluviometria é diferente, como já falamos várias vezes aqui, tudo é diferente, né? Só tentar adaptar não vai levar a lugar nenhum. Isso a gente já percebeu isso há 18 anos atrás. Porque o pessoal aqui, algumas pessoas falaram um pouco sobre o MIP, né? Falaram um pouco sobre o OIP, falaram um pouco de HPT e acho que ninguém que eu me lembro falou do UVOST. Explica mais ou menos aí o que é o UVOST, como é que ele funciona e o que ele tem de bom. Bom, o princípio do VOST é o mesmo do OIP, né? A questão das moléculas poliaromáticas que florescem, né, com a luz UV, né? No caso do VOST, ela é gerada através de um laser gerado numa câmara com o uso de um gás, no caso, o cloreto de xenônio. Essa câmara é a mesma que é usada em cirurgia de catarata, né? Cirurgia de catarata, o que gera o laser também é um gás, né? Só que uma outra mistura. Desenvolvimento soviético, né? Essa empresa tinha fechado e abrido de novo. É feito na Lituânia ou na Letônia, um dos países bálticos. Né? Mas isso tudo tecnologia soviética. Né? E a ideia é essa, né? Com esse comprimento de onda, esse comprimento aí de laser, você excita as moléculas poliaromáticas. Né? E a grande diferença do VOST é que você consegue separar, através de um filtro, essa fluorescência em 4 canais, né? Sendo que ele te dá uma resposta, o software, né, te dá uma resposta, por exemplo, para os poliaromáticos mais leves, a cor azulada, e para as cadeias maiores, a cor avermelhada. Então, você tem 4, vamos dizer assim, tonalidades, e o log lá te dá o balanço dessas 4 separações aí. O que é legal é isso, que você consegue, por exemplo, pegar uma amostra fresca de óleo diesel e ver qual é a resposta dessa amostra fresca e qual é a resposta dessa amostra alterada. Porque, invariavelmente, que você vai ver essa camadinha, se for uma contaminação mais antiga, esse primeiro pico azul que representa o naftaleno, mas que a gente chama de careca, com uma respostinha menor. Com um vazamento mais novo, com aquela característica dos 4 picos, parecidos com o óleo diesel normal, o de hoje, né? Certo. Apesar de ser uma técnica desenvolvida há mais de 20 e poucos anos, já não, 94, 95, né? Ela é algo extremamente moderno ainda, né? Não querendo ter aqui juízo mas é uma ferramenta fantástica, porque você consegue determinar o grau de alteração e que tipo de hidrocarboneto. Sim. Então, por exemplo, uma vez foram fazer um projeto em que a contaminação era por óleo naftalênico. E uma das conversas, não, mas aqui substituiu o óleo dos transformadores. Do PCB, né? Isso é. Aí o cliente, não, mas óleo naftalênico nunca vazou. Aí faz os logs e fica tudo azul. Aí, uma determinada porção, né? Tem muito naftaleno aqui, né? Alguma coisa está errada. Praticamente 100% naftaleno. Só dava esse piquinho azul. Ele nunca viu vazar, né? Então, assim, ele te auxilia nisso, né? Certo. Nesses casos aí específicos, foi muito importante para entender o grau de alteração, no caso lá que eu estudei do querosene de aviação, de certa forma as curvas de saturação, né? O Shark Tail. Sim. Principalmente se esse óleo estiver dentro do corpo arenoso, você consegue ver a distribuição da saturação, muito parecido com essas curvas de saturação dos livros aí mais novos, né? A curva de saturação baseado lá na formulação do Wang-Inut, né? E é bem interessante. Sim. E, em conjunto, isso você usa as outras técnicas, né? O OIP é importantíssimo, óbvio, é algo que acabou sendo mais acessível, porque é um equipamento a mais já dentro do conjunto do MIP, né? Sim. Então, por isso ele tem essa praticidade, né? E, óbvio, um custo bem menor, né? Mas isso foi a fase que a gente, né, auxiliava na pesquisa e tal. Eu acho fantástico quando a gente tem a oportunidade de olhar um log de um VOST, é muito interessante. Primeiro, para saber onde tem o início do óleo em relação à própria zona saturada, mas o que é bem interessante é tentar entender o grau de degradação, e aí entra o tal do NSZD, né, alteração natural, depletion zone, tal. E aí você começa a ver, fala, olha, realmente o naftaleno está partindo para a água, certo.
aparentemente, isso aqui, aí talvez com o MIP junto lá, você vê um metanozinho, né, subindo, ou ali na interface dentro da zona saturada, né, às vezes você observa bastante metano dissolvido e na forma gás, né, dentro da zona saturada, sendo gerado ali, e muitas vezes não saindo dela, né, ficando ali mesmo. Mas isso é mais com Elias Teramoto, que ele é o cara que estuda isso. Então, assim, todos esses processos metanogênicos que o pessoal quer, o caminho hoje adotado aí para tentar entender a degradação desses corpos de óleo, né? E é o caminho que está sendo definitivamente adotado lá nos Estados Unidos, né? Para, digamos assim, encerrar os casos, né? Sim. É tentar quantificar essas taxas de degradação aí, através principalmente do processo metanogênico, né? E aí dá para você trabalhar toda essa interface de VOLS, MIP, OIP, e disso tudo realmente hoje, junto com a amostragem de solo, amostragem de água. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas analisa um pouquinho bem quanto tem de metano dissolvido aí em água. Né? Não, eu nunca fiz, não faz. Sim. E aí você começa a ver que, de novo, muito provavelmente é diferente porque a gente tem muito do óleo que lá fora fica nessa interface, zona não saturada, né, zona vadosa com zona saturada. Aqui, muitas vezes, está tudo dentro da zona saturada. Certo. E aí os processos ocorrem, mas de uma outra forma. Então, a migração do metano não é do jeito que está lá nos esqueminhas dos papers lá de fora. Você vê que ele fica aprisionado dentro da zona saturada. Vai se dissolvendo, né? Se dissolve, fica dissolvido. Isso, aí fica no gás e dissolvido. Metano dissolvido. Tem dissolvido. Eu sei que é um pouquinho difícil de imaginar, mas tem. Então é isso. E o VOLST é uma ferramenta que basicamente é bem legal quando você tem diferentes tipos de óleo, né, impactando o meio, né? Você consegue observar porra versus diesel versus querosene. O diesel com querosene, o querosene tem mais naftaleno, né? Então, assim, gasolina, então é bem legal. Eu acho que tem o Elias Isa, que fez um belo doutorado com isso, né? Fizeram um trabalho muito legal, que gerou um paper muito interessante, foi numa piscina. Sim. Eu vi esse trabalho muito legal. Muito legal, bem elogiado mesmo, que o pessoal tentou depois quantificar, né? A saturação, sinal, né? Comparou a saturação. Com a saturação com o sinal do VOLS. É bem legal. Tem o pessoal na Austrália que também trabalha bem com o VOLS, o pessoal da academia lá na Universidade da Austrália, o pessoal também tem. O Elias aqui também tem contato. Então, infelizmente, essa parte acadêmica eu estou um pouquinho mais longe, né? Mas a gente sempre tenta se atualizar um pouco, pelo menos, né? Sim. É importante. Enfim, o que é interessante, a gente já conversou várias vezes, é que o Nepo voltou a virar moda, né? Isso a gente já deu risada várias vezes disso, né? Porque era o filhinho renegado, coitado, isso. Mas agora ele voltou, lá fora principalmente também, né? Voltou a ser melhor estudado ou caracterizado essas áreas impactadas. É bem interessante, né? Tanto que você pega uma revista aí, um monte de paper falando da atenuação aí dos hidrocarbonetos, né? Sim. Instalação de pontos para medir temperatura, essa parte de CO2. Sensores de CO2, de metano e tal. Alguns pesquisadores já abandonando um pouco mais essa área, indo mais para ver a parte físico-química aí, estudando principalmente um delta-T pequenininho aí de 2 graus, e com isso tentando calcular a massa que foi degradada por ano. Tem bastante coisa legal aí acontecendo. Sim. E você olha e fala, pô, será que isso funciona? Será que a gente vai para essa linha? Acho que tem bastante desafio aí. De novo, batendo nessa tecla que aqui acho que as coisas talvez sejam um pouco mais aceleradas. Por outro lado, a recuperação do óleo pode ser mais difícil, né? Por causa do muito mais, exato. Isso é uma outra coisa aí. Acho que eu falei no último curso, né? Da ESA, do Senac, que realmente eu acho que esse final de ano, principalmente para esses níveis mais profundos aqui no interior, né? É capaz de aparecer um monte de fase livre. Talvez, não sei, eu não tenho mais história, não acompanho mais, né, os meses aí da flutuação, mas com certeza, se não chover verão 21, 22, o ano que vem vai descer muito hidrocarboneto aí. E provavelmente vai ter muito poço seco, e pode ser que muito poço multinível começar a aparecer um monte de fase livre. Sim. Então... A volta dos que não foram, olha aí. Exato, exatamente. E aí o pessoal fica, vamos ver, espero que
o pessoal consiga observar. É uma pena que às vezes esses períodos aí de monitoramento não é o ápice, né, da descida aí, né? Sim. Em alguns casos, o ápice da descida o nível mais baixo dentro do ciclo do ano provavelmente será Dezembro, né, talvez. dezembro, isso, exatamente. Para esses níveis, sei lá, 9, 10 metros, né? Vai ser dezembro, máximo comecinho de janeiro, talvez. Vai depender muito das chuvas de outubro, né? Dá esse delay aí de 3 meses, né? Entre a recarga e o início das chuvas efetivas. Né? Então vamos ver, quem sabe, esse ano aí, isso a gente gosta de falar, mais uma vez a gente fala de novo aqui, né? Por favor, entre em contato, se vocês Isso. começarem a observar. Se souber de alguma coisa, avisa a gente, né, Marcão? É interessante entender se realmente isso vai acontecer esse ano ou, dependendo da chuva esse final de ano, se vai ser o ano que vem, né? Isso é curiosidade, não é só científica, não. Eu acho que se isso acontecer, tem aí uns 3 meses para tirar bastante óleo. Sim, sim. Talvez começaria agora já em outubro e novembro. Tem um prazozinho, uma janela que a gente chama de janela hidrológica, aí bem curtinha, mas Sim. muito provavelmente pode ser que esse ano já tenha uma surpresa boa, aí. Ou boa no sentido de ser possível recuperar, né? Ô Marcão, você, em algum momento, acho que depois do doutorado, você monta uma empresa, ou, enfim, hoje você tem uma empresa. Quando que você montou? Como é que foi o processo de montagem dessa empresa? É você sozinho? Você tem mais sócios? Como é que é o dia a dia de empreendedor aí nesse mundo? A gente trabalhou junto no passado, Sim. na época ainda estava meio fazendo doutorado e começando a in situ, né? Trabalhando bastante no começo, bastante para os pós-combustíveis, né? Isso 2008, 2009. E bastante essa questão de remediação aí dos postos, com MPE, né? Com vácuo e caixa separadora. Como eu, ao mesmo tempo, estava fazendo a parte do doutorado, foi muito importante trabalhar nos pós-combustíveis até para entender, né, esse comportamento aí, que era muito parecido, né? É óbvio que essa questão da recarga versus pluviometria em ambiente urbano tem outra dinâmica, até por conta da recarga artificial, né? Sim. Da rede de abastecimento, bem como a rede de esgoto. A gente sabe que essa dinâmica da flutuação talvez o impacto é menor, mas existe também. Então foi oportunidade também, né? Trabalhando nos postos. Então, às vezes, a gente ficava lá coletando os dados na refinaria, depois voltava para São Paulo, ia para o posto de gasolina olhar o que está acontecendo, ficava até 10 horas da noite. Aí no outro dia cedo acordava, voltava para Paulínia, aí voltava para Rio Claro. Às vezes tinha algum sistema de remediação entre Rio Claro e São Paulo, e assim ia. Mas foi bom. Foi bom porque tudo tinha a ver, né? Sim. Com aquilo que a gente estava estudando e aquilo que eu estava trabalhando, né? E foi uma época que existiam vários projetos de remediação nos pós-abastecimento aí. Então era uma empresa de sistema de remediação, né, Marcão? Foi a época que a gente se conheceu, Sim, inclusive, né? sim. E aí, quando é que você se reúne com, sei lá, se associa, se faz uma parceria com o pessoal da Stone Environmental, né? Que é uma putz de uma empresa, os caras bom pra caramba lá dos Estados Unidos. Como é que é esse encontro? O que aconteceu? Foi ser através do fato, tem tudo a ver, né? Universidade, né? Os professores aí da USP, principalmente, já tinham contato também com o Waterloo. A gente também pela Unesp, a gente começou a ter contato com o pessoal do Waterloo. O pessoal da Stone tinha um contato, já faziam os trabalhos para Betty Parker e para o Cherry, John Cherry, né? O próprio Seth havia feito o mestrado dele com o Cherry, desenvolvendo o Waterloo Profile. Os Estados Unidos passavam um momento delicado na economia, né? Que foi a crise de 2008, Sim. crise lá do subprime, e o pessoal realmente não tinha muito trabalho, né? E aí começou essa demanda maior aqui, até por conta do mercado imobiliário, né? Sim. O que lá tinha dado errado, aqui estava começando o boom aí de aquisição de áreas, né, de terreno, e a CETES começou a pedir os melhores estudos, principalmente essas áreas impactadas com o DINEPO, e né, juntou uma coisa com outra, o pessoal veio, óbvio, tinham já o equipamento, uma certa idade, mas o que eles tinham era muita experiência, né? Você conheceu o Mike, o Seth, e eles tinham o mesmo perfil que a gente tinha, né? Eles davam importância para esse lado, não acadêmico, mas o lado tentar fazer a coisa um pouco mais, um viés um pouquinho mais científico, né? Sim. Tentar realmente entender o que está acontecendo, não simplesmente falar, olha, o log é esse, você tem um sinal em tal profundidade, boa sorte. Não. Isso a gente tivemos a sorte também
de toda essa conjunção, né? Crise econômica lá, o fato da gente conhecer, né, o pessoal que já trabalhava com eles nos projetos ali, principalmente na costa leste, lá dos Estados Unidos, né? Não existia equipamento de alta resolução no Canadá também. É mesmo? Caramba. O Canadá, acho que até começou depois que a gente. Inclusive, eu conheci o pessoal que adquiriu o primeiro voo no Canadá, que é o pessoal da Vertex, né? Sim. E hoje eles viraram também uma referência para alta resolução, tanto a parte do voos quanto a parte do MIP, né? Eles investiram bastante nessa área. E na época a gente também conseguiu fazer uns projetos aqui de injeção, de oxidantes e tal. Então é isso, a conjunção de pessoas, né? São pessoas que se conhecem. O professor Everett tinha feito doutorado, né? O próprio Irá tinha ido para lá. Foi uma época, e o Waterloo também, eu tive a oportunidade de conhecer o Waterloo. Era uma época ainda, já estava um pouquinho menos projetos nessa área de áreas contaminadas, né? Os professores estavam se aposentando também, né? Eu, sinceramente, hoje nem sei como que está, mas acho que tem o próprio o Paulo Lima, né? Conheceu o Aravena, Sim. outros professores. Então teve esse intercâmbio naquela época que foi bem, bem importante, né? Acabamos conhecendo o pessoal e foi uma parceria legal. O dólar, o valor do dólar ajudava na época, né? E o pessoal também queria faturar, né? Óbvio. Já existia a Fugro, né? E depois vieram esse pessoal junto com a gente aqui, com a nossa maquininha, e com o equipamento deles, começamos a fazer os primeiros MIPs aí. E tentamos aí fazer alguns projetos, o Waterloo Profile. Porém, o Waterloo Profile é aquela história, né? Ele funciona muito bem nos corpos arenosos. Tal. A gente tem uma matriz mais argilosa. Você viu lá no curso no Senac, foi muito bom, né? Naqueles pacotes Putz, um negócio legal pra caramba. Esse negócio é legal. Funcionou muito bem, né? Então, algo que dava 2.000 microgramas passou a dar 200.000 naquele ponto específico. Uma amostra que foi coletada, botada na bolsa e analisada na CETESB. E no sol, né? Por isso que eu falo, né? Quando tem mesmo, né? Sim. Mas, assim, é um método, né, fantástico, dos 4 vaios, e o último coletava naquele ponto que tinha tido o maior sinal do MIP. Pena que depois as questões comerciais, depois a própria empresa foi comprada pela Cascade, né? E aí a gente conseguiu também, aos trancos e barrancos, ir comprando nosso equipamento e tentando se dedicar aí. Acho que realmente o Brasil é impressionante, né? São Paulo, principalmente, mas o Brasil, de uma forma geral, também. A quantidade de equipamentos que existem hoje aqui no Brasil, né? É bem interessante, né? Realmente, nossas peculiaridades aí, né? Sim. Inclusive até na investigação de alta resolução. Assim como no termal, assim como outras técnicas aí, que é mais ou menos o que o pessoal tem feito na América, nos Estados Unidos, e América do Norte, vamos chamar assim, e Norte da Europa, né? Praticamente fazendo as mesmas coisas. Tanto em termos de investigação, quanto... Acho que sim. A gente não está no mesmo patamar, digamos assim, tecnológico. Né? E tentando cada vez mais tentar adaptar a situação aqui. Isso é uma coisa realmente, é algo a se pensar mesmo, né? É admirável mesmo, né? Então, o nível que nós estamos é equivalente ao dos Estados Unidos, da Europa, é isso? De uma forma geral, eu acho que sim. Talvez, óbvio, uma escala menor. Sim. Mas em termos, né, as máquinas, mesmo as máquinas estão sendo construídas aqui, os rolos, a parte de alta resolução, que tudo bem, é importada. O mesmo fornecedor lá, aqui, é o mesmo fornecedor para os Estados Unidos. E é o mesmo fornecedor para a Ásia, para a Europa, né? Mas eu acho que sim. E a cultura que a gente está tentando criar, né, as outras empresas que fornecem aí, né, a tecnologia, tentando criar as consultorias, pessoas que acabam ficando mais familiarizadas com o dia a dia do uso da ferramenta, ou querendo aprender, que é bem legal também, né? Vendo que não é só MIP, HPT, aí outras, né, RCPTU, que é o teu caso, outras técnicas, né, a própria geofísica de poço, né. Então, assim, esse nível tecnológico, eu sei que tem a questão custo, mas eu acho que, assim, de certa forma, o que eu quero dizer, está disponível. Né? Sim. A questão da remediação termal, a questão da remediação química, né? Os oxidantes, os redutores, né? Talvez o que realmente está faltando é a gente ter mais estudo mesmo na parte acadêmica mesmo, barra tecnológico, né? Existem realmente os professores trabalhando nessa área, mas talvez a gente precisasse
tem mais gente, né? Tem o teu orientador Baru, tem a professora Juliana na Unifesp, tem o pessoal aqui, o professor Chang, tem o professor, né, o pessoal lá de Santa Catarina, o pessoal da Poli, quer dizer, então eu acho que, desculpem os outros que eu talvez tenha, não lembro aqui mais na hora, mas o pessoal do Unicamp, então assim, eu acho que de certa forma, a gente está criando essa cultura, o pessoal da USP, da GEL, né, da Geologia. De certa forma, aos trancos e barrancos, com todos os perrengues do dia a dia, a gente está criando essa cultura aí, né, de tentar melhorar, eu acho. Acho que sim. Nesse ponto, eu sou otimista, sim. Eu acho que as pessoas estão tentando melhorar, sim. Isso eu acredito. Dando os cursos, inclusive, com você, né, a gente percebe isso. Sim. O pessoal não aceita mais aquilo que alguém falou, olha, isso aqui é desse jeito mesmo. Estão indo buscar, estão tentando os dogmas, buscar. Né? Isso. As pessoas estão quebrando certos dogmas. Eu já falava há algum tempo já, mas cada vez mais. Não sei, tenho essa impressão. Isso é importante. Sim. E essa geração mais nova aí, o cara já vendo com um monte de coisa aí, fala, não, eu quero... Aí, né, o cara pede conselho, não, o que você acha? Faço esse curso, faço aquele, faço remediação, faço investigação. É legal. A gente fica bem feliz mesmo. Você vê que o cara quer melhorar, né? Quer aprender. Isso é muito bom. Sim. Mesmo os cursos aqui na Unesp, às vezes os alunos, infelizmente a gente não consegue, às vezes, né, arrumar estágio. A pandemia realmente complicou tudo. Sim. Mas você vê alguns alunos aqui da graduação de um curso que, notadamente, era voltado a essa questão da mineração, da prospecção, né? E cada vez mais você vê alguns alunos falando, não, eu quero trabalhar com essa parte de áreas contaminadas, recurso hídrico. Ficou legal. Não é só, né, o pessoal da USP, né? Agora começou a ter mais gente também na Unicamp, acredito que seja a mesma coisa. Mas é interessante. E você, como você tem uma empresa que trabalha para consultorias, né? Você faz ensaios aí de alta resolução, MIP, você vê um crescimento maior nas empresas grandes ou nas empresas menores? Tem um desnível muito grande das multinacionais aqui para as empresas nacionais? Ou todas estão buscando crescer igualmente, ou as menores estão buscando mais? O que você tem visto? As menores é interessante, né? Você vê até a ansiedade do cara poder emplacar um projeto com alta resolução, né? Você vê o desejo da pessoa, né? E às vezes a questão da limitação de recursos, a gente sabe que realmente a alta resolução não é barato, infelizmente é algo, às vezes, bem distante da realidade do dia a dia de certas empresas, mas você vê o desejo, muitas vezes as pessoas conseguem, né? Com um esforço, muitas vezes, de convencimento, né? Principalmente das áreas impactadas com pós-clorados aí, do desejo mesmo, do cara vendo, não, eu quero entender mesmo onde está o contaminante, quero entender de comportamento, né, as faces, eu quero as unidades hidroestratigráficas, né? Não é só porque o cara viu na DD, não, é porque você vê que o cara tem o desejo de fazer o melhor mesmo. Sim. Isso é bem legal, bem legal. Isso a gente fica bem feliz. E é moçadinha, o pessoal mais novo, né? Tentando, já em alguns projetos aí, em poucos anos aí de empresa, já querendo melhorar. Isso eu acho bem importante. As maiores, é óbvio, já tem a cultura até lá de fora, né? Muitas vezes já é não uma imposição, mas já é uma demanda feita pela matriz, né, do cliente final da área de serviço. Dependendo do ramo farmacêutico, químico, já é tradicional. Diversas fábricas ao redor do mundo, o cara já pede alta resolução. Porque os problemas acabam sendo parecidos, de certa forma. Sim. O contexto hidrogeológico, às vezes, é muito diferente. O tipo de contaminante, muitas vezes, é muito parecido, né? Entre as filiais, né? Isso é interessante. Mas esse desejo de melhora, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Aliás, você já indicou algumas empresas até, né? O pessoal... Mas é legal isso, né? Você vê que se eles podem, algumas empresas não... Porque eles entendem, né? Que o poço é muito limitado na informação. Dentro do universo de possibilidades aí do contaminante, né? Em que fase ele vai estar, né? As pessoas entendem que o poço pode até induzir um monte de erro. Sim. Ou induzir um monte de erro na análise, mas também produzir outro problema, né? Talvez acabar jogando isso um pouquinho mais para baixo, contaminante, enfim. E as pessoas hoje estão bem conscientes em relação a isso. Né?
Do risco, né? Do risco do que vai fazer. Daquele que ele vai fazer numa área. O cara falou, não, o cara tinha um tanque de PC aqui. Falou, opa. Então, assim, não, vou lá e faço o poço já. Não. Isso. Mesmo as empresas menores já têm. E acho que isso foi importante ao longo de todos esses cursos aí, né? Do próprio Senac, dessa parceria da ESA com o Senac, dos outros cursos aí menores, né, das universidades, né, da pós-graduação, enfim. Eu acho que essa consciência, de certa forma, foi formada, né? Sim. É algo que é bem legal ver o pessoal tentando agregar o melhor, né? Sim. Que às vezes também funciona e às vezes não. Sim, claro. Não é um ensaio que vai dar a resposta para o site todo, né? Exato. E às vezes tem um pouquinho de frustração. Às vezes aquela história, no último dia você vai lá e descobre uma área, vamos dizer assim, uma área realmente fonte, com valores altos nos detectores, né? E o cara fala, pô, mas eu imaginava que era ali, não aqui. E aí, aquela surpresa, às vezes ruim, mas depois o cara entende que aquele modelo inicial dele estava furado. Sim. Esse aprendizado é muito importante, né? Essa é uma grande vantagem da ferramenta, né, de tempo real. Você fez ali, vou um pouquinho mais para o lado, vou um pouquinho mais para o outro, né? Não precisa ir Exato. embora, desmobilizar, mandar para o laboratório, voltar, né? Exatamente. É isso. E a gente, às vezes, né, podendo acompanhar, às vezes o próprio técnico da empresa, né, e o que vai ser responsável pelo modelo, você já tenta ali, né, no dia a dia, por telefone, por reunião, você já tenta, olha, acho que é isso que está acontecendo, o modelo é esse, essa argila está aqui, tem uma areia em cima, o cara, mas nunca consegui observar isso direito. Não, você está conseguindo, né? Tem uma camadinha de 20 centímetros de areia que parece que é uma zona de fluxo boa. Cara, não, eu queria saber essa zona de fluxo. Tá aqui. E isso é legal. As outras empresas já estão, talvez, né? As maiores já estão acostumadas. Mas como essas empresas são muito grandes, tem muitas pessoas que também Sim, não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de ter acompanhado o projeto de alta resolução. Embora que eu acho que hoje, cada vez mais pessoas têm tendo a chance, né? Mesmo porque são várias empresas que fazem esse tipo de trabalho. E do contexto hidrogeológico e as ferramentas de tempo real que você trabalha bastante e conhece bastante, é o HPT e o EC. Né? Então, o nosso mercado tende a dizer que o HPT é a verdade. Né? Então, é o HPT que está te falando onde é a zona de fluxo, onde é a zona de armazenamento e qual é o K, né? Qual é a condutividade hidráulica naquele trecho, porque o ensaio do HPT está falando. E tende a desprezar o EC. E eu até entendo por que o mercado despreza o EC. O EC dá uma enganada na gente que é mais leigo, né? Então, como o EC engana, a gente tende a desprezar. Mas o que você tem para falar desses dois aí, do HPT e do EC? Então, acho que os dois têm que ser usados com extrema cautela, né? As pessoas esquecem, e a gente reforça isso nos cursos, né? Que o HPT é um grande avanço, né? De certa forma, a ideia também veio do próprio Water Low Profile, né? Sim. Dessa questão de medir a pressão e o fluxo, né? São formas diferentes, mas a ideia é a mesma. O que eu acho, assim, é uma ferramenta muito importante, muito interessante, mas as pessoas não podem esquecer que ela é uma equação baseada em slug test, né? O cara fez lá os intervalinhos de slug test, viu o K com o slug test, aquele filtrinho meio metro de filtro, aí foi lá, fez né, o HPT, viu a relação vazão-pressão, fez um potinho, K tanto, vazão-pressão tanto. Certo. Criou um gráfico. E assim, ele funciona muito bem, a resposta, né? Você olha pelo gráfico, ela é muito boa para corpos arenosos, né? As areias que existem, né? Em grande parte digamos assim, do hemisfério norte, né? Que são relacionadas a basicamente a uma glaciação. Então, esses corpos de areias friáveis, né? Então, assim, que K altos, né? Valores de K elevados. O problema é que aqui é diferente também, né? Sim. Então, assim, o HPT é legal, por exemplo, sedimentos quaternários aí, das drenagens, é bem legal. Por exemplo, na Bacia de São Paulo, você sempre tem uma camadinha lá de um material bem mais arenoso, né, com os eixos, né, em que você tem um K, sei lá, 10 a menos 2 centímetros por segundo. Então, isso fica bem característico no HPT, né?
Então, você consegue diferenciar essas argilas, esses siltos argilosos, desse sistema fluvial aí que engana bem. O EC, às vezes, não consegue te dar uma resposta legal, mas tem que tomar cuidado, porque o que acontece? O MIP trabalha com pressões elevadas de injeção, né? Então, às vezes, ele está rompendo o meio e não uma injeção natural, entrando pelo meio poroso. Então, às vezes, você tem esse material meio consolidado, silto argiloso, começa a te dar um K, você tem que falar, opa, será que esse cara é verdadeiro? Agora, o grande problema que eu vejo é, assim, trabalhar com esse tipo de ferramenta em solo de alteração de rocha, coisa que não existe lá, né? Sim. Então, em alguns casos, que claramente os Serrilhados, assim. serrilhados, exato, né, do negócio que injeta, depois não injeta, injeta, não injeta, aí te dá um caso, fala, opa, isso aí já mediu, como a gente tem, né, até por conta do mestrado, você fala, opa, os casos, às vezes você tem uma diferença no mínimo de uma ordem de grandeza, né, então 10 vezes mais, né, sei lá, dá 10 a menos 3, no MIP HPT, você vai ver 10 a menos 4, aí você vê, pô, mas esse material é 10 a menos 3, às vezes 10 a menos 2, fala, não, o material silto argiloso, 10 a menos 2, é uma coisa estranha, né? Aí você vê claramente que criou um caminho preferencial. E, por outro lado, o EC é interessante. O EC realmente, para aqueles que estudaram, né, grande decrescência, né, esses ambientes fluviais, que você perde energia, e aí você sai daquele material mais arenoso, um material mais fino, né, então o EC começa a aumentar de valor. É bem legal. Então você vê que aquela gradação da relação areia-argila, né, a silt e argila, é um negócio bem tênue, né, que vai aumentando, né, a fração argilosa, às vezes o inverso, né. Eu sempre gostei de estratigrafia, então você olha o EC e fala, pô, que legal, né? Só que aí começa complicadores, né? Por exemplo, o EC sofre muito com plumas ácidas, né? Quando você tem a questão dos metais, né? Ou plumas mesmo básicas, né? O esgoto, né? pHs elevado, esgoto, que mais? Um dia lá, tá lá fazendo lá o MIP, tinha um negócio, um tanque de cloreto de potássio. Aí você olha o EC, 300, 400 microsiemens, numa rocha alterada que dá uma linha reta de 15 a 20, né? Aí num X alterado, que você já sabe, vai dar 15 a 20, você vê lá 300, 400, aí você consegue, o que é legal, por exemplo, do EC, você consegue mapear essas áreas impactadas por metais, né? Por essas plumas aí que acabam, o metal acaba estando móvel, né? Nesse ambiente, às vezes ácido, às vezes básico, né? Então você consegue até, isso que é legal do EC, né? Por exemplo, um X alterado, você imagina um valor X, você começa a ver umas anomalias, você fala, não, isso aqui tem uma anomalia. Aí você pergunta, você injetou persulfato? Nunca. Aí você procura, não, tem um tanque lá de, outro dia que era cloreto de potássio. Aí realmente tá vazando, não vazou, né? E isso é muito comum em indústria metalúrgica, né? Onde era o pessoal fazer tratamento de metais, né? É muito comum você ver essas anomalias no EC. E em conjunto, às vezes, junto com o clorado. Isso é ao longo dos anos, você vai desenvolvendo isso. Às vezes, em ambiente marítimo, aí você vê aquelas cunhas salinas, água doce, e os valores que, sei lá, você sai de 40, 50, 100 para 2.000, 3.000 microsiemens, né? Que aí você vê realmente a cunha salina, né? Então, assim, as duas são ferramentas muito legais, mas você tem que entender o contexto todo, né? Sim. Tanto geológico quanto realmente tentar entender qual que era o uso, o que o pessoal manipulava, né? Que é a preliminar bem feita, né? Sim. E às vezes é interessante que você ajuda, né? Que tem algo estranho. Não, parece que aqui realmente o pessoal fazia o tratamento é o mais comum isso. Você fala, olha, aqui o cara devia manipular alguma coisa. Aí você vai ver realmente onde o cara fazia o banho químico, depois fazia o desengraxe. E muitas vezes está associada essa anomalia do EC aos maiores valores dos detectores, né? Do PID, do FID e do detector perchlorado. É bem legal, assim, você vai criando esses modelos aí. Várias áreas são muito parecidas. A metalúrgica é muito parecido esse tipo de resposta. E aí com a geologia, lógico. Por exemplo, um diabásio alterado, seco, o EC você acha que está quebrado, porque dá zero. Certo. Aí só quando começa a chegar um pouquinho na franja capilar, que começa a ter um pouquinho de água, começa a aparecer uma respostinha, 10, 20, 30 microsiemens. Se tiver esgoto, aí já vai para 100, 100 e pouco, né? Então, tudo isso. Muitas vezes, por exemplo, algumas argilas, por exemplo, na formação Rio Claro, o EC não muda. Aí você vê pelo HPT que tem uma argila, mas não pelo EC. Sim. Porque é o tipo de uma argila que não conduz corrente elétrica, entendeu? Um material silto argiloso que já não conduz tanta corrente elétrica.
E isso é legal. Esses modelos você vai criando e aí você vai criando conhecimento junto com as pessoas, com os outras pessoas que usam da alta resolução, né? Você vai discutindo isso. É bem legal. O mercado, né, sobre o nosso mercado, a gente tem discutido ultimamente nas aulas que a gente diz que a coleta de dados em campo é uma coisa muito importante. Daí, quando eu vou falar de amostragem solo, eu digo que o cara tem que coletar a amostra bem coletada, daí o cara tem que analisar os voláteis, que analisar com ultravioleta, descrever, coletar para granulometria, e a gente chega à conclusão que uma pessoa sozinha não consegue fazer, muito menos se ela for inexperiente. No seu caso, você vai bastante para o campo, que eu já vi muitas vezes, né? E você é famoso por isso, por ir para o campo e acompanhar e fazer. O Newton e o Fernando também, né? Mas a gente não vê isso no mercado. Você é uma exceção ou você tem visto que isso tem aumentado a presença de pessoas mais vividas, mais experientes no campo? Ou você acha que quando o cara ganha uma promoção para o escritório, ele não sai mais de lá? Isso é um assunto espinhoso, né? Eu acho que isso é uma das particularidades do Brasil, assim. Aí um cara já vem, não, porque é essa nossa cultura escravocrata. Sim. Eu particularmente conheço alguns livros aí, né? Gosto de história e tal, a gente tenta entender. Conheço o Laurentino, que escreveu agora os livros sobre escravidão, né? Tenho familiares que são amigos dele e conheço desde há muito tempo. E é uma das pessoas que hoje está em evidência, né? Tentando resgatar essa questão. Talvez seja cultural isso, do trabalho manual ser menos valorizado, eu não sei. Eu acho que a gente precisa procurar um meio termo nisso aí. Acho que sem campo não tem conversa, a gente não vai evoluir. E acho que tem que ter essa associação entre os profissionais mais experientes para poder treinar os menos, né? Com essa moçada que está vindo aí. Não acho que está legal isso, não. Realmente, eu talvez até gostaria de ir menos, mas é uma ansiedade tão grande de tentar entender o caso e melhorar, não sei. Talvez eu seja exceção, e às vezes isso realmente me prejudica muito. Tentar ir várias vezes para o campo, né? O Marcos, você conhece, ele toca bem. Sim. Hoje em dia, com essas ferramentas da Chrome, você vê tudo em tempo real. Então, o que ele está fazendo lá, eu vejo no meu. Eu faço o micro de escravo no meu, então Sim. eu fico. É um negócio até parece Matrix, né? Porque você está dentro da tela, você não sabe se você está no teu computador, no computador dele. Então, você acompanha em tempo real o que ele está fazendo, não tem problema nenhum. Mas aí, às vezes, você tem que dar uma olhadinha na fábrica, olhar o que o cara. Você quer ajudar. Você quer ajudar na definição do melhor modelo. Eu acho que a gente precisa rever isso, eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, talvez a burocracia que as empresas são obrigadas a ter, o pessoal técnico é obrigado a ter um monte de papel que talvez em outros países não tenha, né? Essa questão de documentação, essa questão do gerenciamento do projeto em si. Sim. Não sei, Tanaka, mas eu acho que talvez esteja realmente faltando um pouco, o pessoal um pouco mais experiente no campo e talvez está tendo um gap aí entre o pessoal mais velho e o pessoal mais novo, e aí fica um problema até de comunicação entre, dizer assim, geracional, não sei se pode falar assim, mas, talvez, né? Podia ter as pessoas mais velhas como eu e uma molecadinha mais nova que a minha filha entrando. Então aí é geracional mesmo. É complicado essa questão. E a gente vê lá fora, não é assim, né? Por exemplo, o Seth mesmo, hoje ele está na Tata Tech, mas até uns anos atrás ele tinha licença para operar GeoProbe. Um dos caras que mais entende alta resolução. Treinou diversos escritórios da EPA, né? Um dos últimos foi até... gostei do último lugar que eu fui. Foi para o Havaí treinar o pessoal da EPA. Pô, Até eu gostaria. Mas o Seth, por incrível que pareça, sabia operar. Eu não sei operar e ele sabe operar com o GeoProbe. Então, isso é cultural, né? Mas é um impacto muito grande essa diferença, eu acho. Em termos de entender o que está acontecendo. Não é uma crítica isso, de novo, é uma questão cultural mesmo. Espero que isso mude, né? Não vou falar uma aversão ao trabalho de campo, uma aversão ao trabalho manual. Mas culturalmente eu acho que a gente tem sim. É complicado isso, viu? Não sei se eu estou sendo claro.
Mas essa conversa vai mais para baixo aí, viu? Vai negócio. Não é um negócio do mercado, é um negócio mais cultural, como você imagina. Enraizado na sociedade mesmo, eu acho. Não, mas é o sistema, né? Vamos chamar assim, né? Sei lá, O sistema que leva a isso. O cara que tem um pouco mais de experiência, ele põe um cara porque fala, olha, minhas horas eu tenho que gastar na gestão do projeto. Não sei se isso é assim lá fora. Ah, não, mas é assim lá fora. Mas quando o negócio é complicado mesmo, uma investigação de INEP, o cara gasta bastante dinheiro e será que talvez demandaria ter um profissional, pelo menos para lá, falar, Marco, amanhã nós vamos para o campo e vamos lá olhar. E é ali que o cara vai ter a impressão do que está acontecendo. Vira e mexe, a gente trabalha com pessoas experientes no campo, que o cara fala, não, eu vou ficar uma semana com você aí, você vai ter que ir. Ah, tá bom, vamos, né? Não queria ir, mas vamos. Sim. A gente tenta até às vezes fugir um pouco, mas há alguns casos que o cara sabe que tem uma complicação, principalmente o de Nepo, né? Sim. Eu já tive várias vezes essa conversa com o Newton aí. Inclusive esse cara que eu falei do começo, o Newton conhece, o Paul Smith. O Newton teve a oportunidade de trabalhar com ele. Eu não sei, então assim, em alguns outros projetos que a gente acompanhou, por fato de falar inglês, isso no início dos anos 2000 aí, a gente tinha a impressão que as pessoas que vinham acompanhar eram pessoas com muita experiência. Inclusive, nessa questão de instalação de postos, o cara contava o saco de pré-filtro. Certo. Ele fazia as contas do volume que tinha que ir e o cara ficava de olho, pegava ele a treina com o pezinho lá, ficava medindo para ver onde estava o pré-filtro. Acho que isso não é feito. Acho difícil. Difícil. E você viu o cara era sênior, mas o cara sabia da responsabilidade do relatório que ele tinha que gerar e sem aquele posto bem instalado ele não podia confiar, né? Sim. É assunto complicado esse, né, eu acho que precisa mais gente experiente para o campo, sim. Quanto a isso, não tem. Se vai ser possível ou não sei. Sim. Mas acho que alguns casos que talvez estejam sendo refeitos, né? Acho que o pessoal vai ser meio obrigado aí, pelo menos algumas etapas, tá junto lá, né? Acho que sim. Não sei o que você pensa, mas o entrevistado sou eu. Não, mas adianto que eu acho que sim. É no campo que as coisas acontecem, né? Então tem que ter uma pessoa com conhecimento e com autonomia no campo. Senão a coisa não vai. Não vai, isso é complicado. É um ponto bem interessante essa questão da autonomia também, né? Sim. Não adianta o cara entender e não poder fazer nada, né? O cara tem que ter autonomia também. Exatamente. No meu caso, principalmente na parte da alta resolução, como geralmente os pontos já estão pré-definidos, às vezes o legal, quando a pessoa te chama previamente, fala, olha, vamos dar uma olhada antes, ou no início do projeto, isso já é algo bem interessante. Né? Sim. Quando antes de iniciar, já vai alguém experiente revisar os pontos com você, né, com a gente. E fala, olha, aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa, aqui tem tal tanque, ali tal processo. Vê aí, a gente conversa, qualquer coisa muda. Então, o cara já está aberto conforme a evolução do projeto, a ir mudando, né? Não é algo engessado. Né? Certo. Nessa fase, eu acho que é muito importante que alguém realmente com experiência fosse mesmo e tomassem algumas decisões prévias ao início do trabalho, acho que sim. O assunto mais fácil, então. Aí. Esse é espinhoso. Eu imagino que você viu na sua tese, depois outros trabalhos mostraram que o El Nepal fica trapeado, né? Então, muitas vezes o posto de monitoramento não te dá a resposta. O El Nepal está lá, mas o posto não mostra, que é o que você viu na tese e outros trabalhos têm mostrado. Agora, tem ocasiões em que o poço mostra, então o poço mostra 3 metros de fase livre, 2 metros, 5 metros, meio metro de fase livre, mas essa fase livre que está no poço, e portanto a gente pode chamar de livre, né, porque ela está no poço, então ela migrou para lá, o El Nepal móvel para entrar no poço, ele não representa um problema. Por que um poço com 1 metro de El Nepal pode não representar um problema? E onde entra a história do Bail Down Test nisso aí? É outra questão complicada também. Rapaz, quando eu comecei a estudar, né, para o doutorado, e aí a gente vai entrar na questão das curvas de saturação, né? E tem aquele exemplo da API muito bem didático, que o cara pega para o mesmo metro de fase no poço, de diferentes litologias e cada curva de saturação, né?
Então, ele mostra que, sei lá, numa areia versus um material nem argiloso, né? Um material um pouquinho mais menos siltoso, mas sempre com uma areinha. Em termos de, né, um volume, uma unidade lá que eles chamam, né, um volume representativo que eles chamam, né? Pode ser 40 vezes mais, né? Sei lá, N vezes maior. Isso já começa a dar um nó na cabeça, né? E aí, hoje, o Bayh-Dao Test, que é o teste de transmissibilidade de óleo, é isso que ele chegar à conclusão. Ele fala, olha, às vezes eu tenho um poço com 1,5 metro de óleo, eu tiro lá, esgoto esse poço e ele vai voltar esse 1,5 metro. Mesmo, esquece a questão de flutuação, vamos imaginar, muito comum aí. Agora, esse negócio de mudança climática talvez não seja mais comum. Mas, né, alguns, por exemplo, na Alemanha chove, o leste da Alemanha eu sei que chove 400 milímetros, distribuição basicamente assim, 40, 40, 40, 50, muito uniforme a distribuição de chuvas, pouca chuva, né? Não esses episódios que a gente teve agora. Mais o degelo, né? Recarga através do degelo. Então lá, o cara sabe que não tem tanto essa questão da flutuação com trapeamento, destrapeamento. Então o cara vai lá, faz um meio, pá, tira aquele volume, aí demora 6 meses para voltar, né? Então, e aí? O que a gente faz, né? Ou seja, o Apple está lá, mas ele não é recuperável. O ensaio Não mostrou é isso. recuperável. Aí os americanos que adotaram aquela métrica, então valor de transmissibilidade abaixo de não sei quanto, 3 pé, dia, não sei o que lá, não faz mais nada. Mas pelo amor de Deus, mas vai aparecer 1,5 metro no poço. Vai aparecer 1,5 metro no poço, você instalar o poço. Né? Então, assim, mas em termos de volume, em termos de impacto, é muito pequeno, né? Aí a questão, a grande questão hoje é composicional, né? Tem um quanto de benzeno nesse óleo aí que pode gerar a questão do risco dos vapores. Mas eu não sei se vai ser fácil, né? Nos cursos a gente tem essa discussão aí. Sim. Será que vai ser, né? O Átila muito bem mostrou isso, né? Uma forma muito apropriada mostrou isso, né? Realmente, o Lucas Arcades também. No evento, né? Ao vivo, Isso. lá na Eu, ESA. eu fiquei muito surpreso e muito feliz, né? Porque puxa, o pessoal se dedicando a tentar fazer esses ensaios, né? Mas eu não sei, o órgão fala, não, pode deixar um metro faz livre aí se um dia apareceu, porque a transmissibilidade mostra que esse material está impactado num material silto argiloso. Em termos de volume e saturação, é pouquíssimo. A gente já sabe que a partir de que cessou o vazamento, a gente já sabe que esse óleo realmente é um outro conceito de física, mas a gente já sabe que esse corpo de óleo não se movimenta mais, né? E o que eu estou vendo é só um pouquinho de óleo que está migrando da formação para o poço, mas o que ele representa em termos de volumétros é muito pouco, né? Mas, de novo, talvez não o lado cultural, mas o lado técnico aí, é difícil, né, de admitir. Sim. Só que o pessoal nos Estados Unidos estabeleceu, o valor é X. Abaixo desse valor X, abandona qualquer metodologia física de retirada do óleo. Ponto. Foi graças a isso, o programa de lá, o UST, lá, Underground Storage Tank, né, que eles mapearam, sei lá, 500 mil áreas, né? Os caras adotaram e falaram, hoje a gente tem, sei lá, 80% das áreas dadas como, entre aspas, remediadas, né? Ou adequadas para o uso, ou sem risco, ou com risco só para vapores, e aí o cara só vai instalar um SVE lá tal, sabendo que aquele óleo vai ter um residualzinho ad eterno e ponto. É outra seara complicada essa, né? Sim. Porque você admitir que pode ter um poço com 1,5 metro de fazer e que isso não é um problema, é difícil quem trabalha no dia a dia imaginar isso. Né? Precisa estar com bastante segurança, né? Tem que estar bastante segurança. E eles partiram para isso. Faz o teste de transmissibilidade, deu valor abaixo de X, beleza, abandona o método físico de extração. Pronto. Fecha o poço aí, acabou. Agora aqui a gente sabe, tem, né, trapeia, destrapeia, aparece, não aparece. Sim. Então agora, por exemplo, muitos sites que a gente conversou inicialmente, provavelmente esse ano vai recuperar bastante. Sim. E muito provavelmente um teste que dava um valor baixo vai ter alto. Isso. E aí, até talvez extraindo bastante óleo nesse final de ano, você diminua, que a questão composicional independe tanto do valor, né, do volume, né? Pode ser 1.000 litros ou 10 litros de gasolina, o risco gerado é o mesmo, sim, né? Mas, de certa forma, você está diminuindo aquele volume, né? Aí talvez você consiga, com alguma outra metodologia,
mudar a composição em termos de proporção principalmente, sei lá, fração benzeno. Mas coisa bem interessante, assim, que é um conceito que a gente tem dificuldade, né, nas aulas. Sim. Por mais exemplo que você dê, discussão, e acho que, e corretamente também, eu acho que a própria agência ambiental fica um pouquinho assim, né, não fica muito confortável em relação a isso. Mas até onde eu entendo, é a métrica adotada lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei em outros países. Eu sei que, por exemplo, Itália, acho que até pior que aqui. É isso. Essa métrica dessa transmissividade do Bale Oil aí, acabou. X, né? Beleza. Acabou. Não precisa ter mais MPE, não precisa mais ter autopump. Vamos monitorar se tem alguma intrusão de vapores. Não tem, vai ficar esse corpinho de óleo lá embaixo e é isso que o pessoal está fazendo, os bichos vão comer. Sim. Assim, agora, ao ponto, uma dessas grandes water monitoring, deve estar no meio da minha bagunça aqui, do cara hoje falar em meia-vida do corpo de óleo. BMID, aquele caso clássico lá, né? Do oleoduto lá que corta a Dakota do Norte, eu acho. Isso. Que vazou óleo cru, né? Certo. E o pessoal tem estudado. Porque é interessante porque o cara sabe a data do vazamento, né? Porque foi na década de 80. Então, outro dia vi um outro caso numa base aérea lá que é o mesmo que a gente estudou, que é questão de aviação, né? E que o cara hoje, eles estão falando, não, a massa, a meia-vida da diminuição da massa de óleo, num caso era 13 anos e outro caso era 11 anos. Eu falei, não, É rápido isso aí. aí eu falei, não, mas lá, aquele lugar meio friozinho, lá no norte dos Estados Unidos, então o cara nem fala mais de extração, o cara não sabe, ele sabe que tem uma massa imensa de óleo lá, mas eles estão contando com isso. A cada 12, 13 anos é que nem radioatividade, diminui minha metade da minha massa, meia vida. Sim. Então, eu não sei. Fala, acho que do caso dessa contaminação por querosene, acho que são 12, 13 anos, ele afirma que teria metade da massa. Aí foi por mais as cadeias maiores, né, que a degradação é mais difícil. Não, entra tudo dentro da metanogênese, não sei. Precisa entender melhor, ler de novo o paper, reler, escrever, olhar, testar, ver as referências, ver o que o cara está citando. Mas são esses valores, 12, 13 anos para diminuição da metade. Que a gente viu, né, nessa que a gente estudou, realmente, que a fração mais leve realmente acaba. A fração benzeno, mesmo o tolueno, começa a particionar mais, acaba diminuindo bem, mas não sei se, numa forma total, dá para falar que em 13, 14 anos você teria metade da massa e o resto seria virado metano, CO2 e água. Não sei. Mas é esse caminho que eles adotaram, né, Marcos? É um negócio, uma abordagem interessante. Difícil aqui, talvez, mas não sei. Nessas áreas isoladas. Pode ser uma alternativa. Acho que sim. Desde que o cara também não vai querer botar poço para consumir aquela água. Até aí, acabou. Porque um óleo que está 13, 14 metros não vai ter contato dermal, né? Desde que o cara não faça uma fundação de um prédio ou alguma coisa do tipo. Ou que não faça um poço que vai ter uma seção filtrante ali, né? Às vezes, mesmo isolando essa área, entrando numa aquífero mais profundo, até daria, mas aí é meio maluco. Sim. Mas... É muita vontade, né? em tese, sim, né? Mas aí deixa para as próximas gerações discutirem um pouco isso. Tem muita coisa interessante aí para ser estudada e ser discutida. E aqui, para encerrar as perguntas, né? O que você mais gosta ou mais gostou de trabalhar? Agora com alta resolução, com o poço de água, com a remediação, ou dentro da academia fazendo seu trabalho com a UNEPA, o que você gostou mais? Com tudo. E a convivência com as pessoas. Acho que foi a oportunidade de ter essa mudança. Cada mudança a gente acaba utilizando a bagagem pregressa, né? Sim. Não tem como. A evolução tem esse fator tempo versus experiência, né? Sim. Eu acho que até hoje eu gosto de tudo que eu fiz. Desde aprender a mexer com gerador para fazer teste vazão no meio do mato, fazendo teste vazão para a Sabesp. Aprendi muito, desde trabalhar fazendo poço para rebaixamento, mineração de ferro, essas aí da Vale, na antiga MBR, na região da Grande Belo Horizonte. E depois, aos pouquinhos, entrando nessa área, e agora, hoje, um pouco mais nessa parte de alta resolução. Gostei de tudo.
Acho que tudo foi importante. E a vivência com todo tipo de profissional, desde o mais simples até. Porque é assim que você constrói, né, o Sim, conhecimento. Para gerenciar tudo, você tem que ter que conhecer um pouco de tudo, não tem como. Né? sim. Porque eu sou da época que as pessoas falavam que você tinha que ter foco. Quando você escolher uma carreira ou um trabalho, não, você tem que ter foco, você tem que se dedicar. E hoje, graças a Deus, esse conceito. Não, você pode ser um mecânico e mesma coisa, não, eu gosto de mecânica e não tem problema. Eu falo, não, eu fiz um doutorado com mediação de neonética, qual é o problema? Sim. Gosto de entender como funciona um gerador, tirar um filtro. Antigamente as pessoas falavam, não, mas o cara tem que ter foco. Queria ter feito economia e eu acho que fazer geologia ao mesmo tempo não teria problema nenhum. Minha filha fez economia, eu não fiz, mas acho que tudo é possível. E dentro disso, acho que toda a experiência foi muito importante para mim, ao ponto que todo conhecimento é válido, né? De tudo, né? Então, às vezes, o cara, mas o DINEPO desceu e tal, aí você vê lá um poço de abastecimento, meio lá escondido, lá jogado, aí você vê que o cara não teve cimentação, tubo de boca, tudo não existe. Uhum. Olha, cara, mas essa possibilidade tem entrado por aqui e tal, né? Então, assim, às vezes você consegue um perfil de um poço desse. E é legal, você pega um perfil e fala, tá vendo essa descão? Tá vendo aqui, ó quantos metros tem de sedimento. E o cara não conhece, né? Aí o cara fala, pô, mas tem uns 150 metros de sedimento aqui. Você tem 150 metros de sedimento, um vazamento aqui. E essa é uma surpresa, né? Então, Sim. você mostrar, às vezes a gente tem alguma coisa ou outra, né, alguns perfis em algumas regiões, você vai lá e mostra pro cara, ó, para um cara que tá às vezes no começo, né, que ele imagina que a rocha tá meio próxima, né, você fala, cara, aqui pode estar uns 200 metros, 200 metros, como assim? Os outros profissionais, às vezes até jogam mesmo, né. Então, eu acho que todo o conhecimento, eu não defino essa é a tua pergunta, né? O que me agradou mais? É isso? Sim, Seria? sim, sim. Cara, acho que tudo eu fiz no devido tempo e tive a grande sorte de conviver com vários profissionais, desde o mais simples até o pessoal da universidade, foi extremamente importante. Tive a sorte de ter muita gente que me ajudou, me chamou, várias pessoas foram importantes. Né? Sei lá, você vem lá, família de classe média baixa, meu pai migrante, batalhador, classe média baixa mesmo, mas eu achei tudo importante na minha carreira. Sim. O fato de ver um tio lá que era mecânico de Fusca, o outro, sabe? Você foi entendendo como as coisas funcionam, Sim, isso sim. tudo. Eu me arrependo, talvez, de não ter feito um curso técnico no ensino médio. Eu acho que teria sido legal. Eu vejo grandes profissionais na nossa área e que fizeram curso técnico. Sim. Você percebe que a pessoa tem uma outra visão. É Sim, interessante sim. isso. Eu arrependo, às vezes, pô, acho que eu devia ter sido menos vagabundo que era moleque e ter, né, feito que era mais puxado, né, tipo as ETECs hoje, né, Isso. É. tem a Federal lá no Sim, Cruzeiro do Sul, estou sim, falando de São Paulo, né, sim. e o Liceu de Artes e Ofícios ali, na região da Luz ali, eu tinha um amigo meu que fez, né, fez eletrônica, mas eu acho que todas foram importantes. Óbvio que eu gosto do que a gente faz hoje, né, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa parte de alta resolução eu acho importante, mas para isso fazer funcionar, você tem que entender um pouquinho de tudo o resto, né? Também, Sim. né? Enfim. Desde máquina da frequência do martelo até Sim. a oscilação do gerador, porque a gasolina que botou é ruim, entendeu? Sim, sim, sim. Acho que isso é tudo conhecimento prévio, né? Pena que às vezes o tempo passa muito rápido, né? Mas eu acho que essa mensagem para esse pessoal jovem aí que está entrando é isso. Acho que tudo é válido, tudo é importante. Todo conhecimento é importante. Leia, entenda, estude. Tente aprender o máximo possível de tudo. E hoje, por exemplo, nessa área nossa, eu falo, né, a água subterrânea, áreas contaminadas, tudo é hidro, bio, geoquímico. Certo. A gente vê isso, né? A gente sabe que é essa conjunção de fenômenos biológicos, geoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos, e tudo isso você tem que ter uma noção um pouquinho das coisas, não adianta. Óbvio, você não vai resolver tudo, você vai precisar dos outros profissionais, mas tem que ter a noção de tudo um pouco, não Sim, adianta. sim. Então, não admiraria nada. Se um cara, de repente, não, sou geógrafo, mas quero fazer um curso de biologia. Legal, cara. Acho que vai ser importante. Sim. Acho que essa acho que é a grande mudança hoje, né? Esse paradigma. Você é um exemplo. E se dedicou muito no espaço bem curto, né, Antônio? Sim. Se for pensar. Você fez engenharia ambiental, já fez o curso Senac, abraçou mesmo
Óbvio, você já tinha sua facilidade de ser professor, né? É aquela coisa, né? Você vai juntando, né? O que você já fez, né? Pois é a vida. Então, assim, não adianta. Vai precisar da experiência, do tempo, mas também tem que ter a vontade de querer aprender outras coisas, eu acho, né? Sim. E oportunidade também, né? Ter a sorte de ter a oportunidade de... Pois é, acho que é isso que eu falo. Eu falo que eu fui um cara de sorte, de conhecer as pessoas na hora certa também, né? E ter tido oportunidade. Muito provavelmente hoje eu não teria a facilidade que eu tive para fazer a pesquisa na minha área de doutorado, Sim, né? sim. Seria mais difícil. Os procedimentos hoje, né, atuais de segurança, enfim, as limitações, outras questões aí de compliance, né? Então hoje acho que seria muito mais difícil, né? Então, às vezes você está na hora certa, no momento certo, e você tem a sorte de ter pessoas que te ajudam, né? Sim, sim. Também sem isso não, Sim, sim, com não certeza. caminha. Com certeza. E aí a gente tenta ajudar outras pessoas que têm Isso, interesse, isso. né? Ou pelo menos dar um conselho, mostrar algum material diferente. As pessoas às vezes se encantam. Não, legal, quero estudar isso. É isso. Beleza. Marcão, nós vamos para a fase final aqui. Agora você pode, o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser, cantar, falar do Corinthians. Sei que sabe. Não, cara, agradeço principalmente essa oportunidade que vocês me deram aí no curso, né? Agora um pouquinho mais do nosso relacionamento. O Rodrigo, vocês, todo o pessoal do Senac, né? Eu acho que foi muito legal esses anos aí que tem sido, né? Essa convivência. Porque às vezes tem aqui, né? Não, grupinho aqui, Unesp, outra USP, outra... Não, aí Sim, com certeza. a gente convive com um da USP, um da Unesp, outro é muito legal, né? Da agência ambiental, outro não sei o quê, do mercado. Acho que essa experiência que eu tive com vocês foi muito legal, fiquei muito feliz de participar. Eu acho que essa iniciativa aí da ESAS com o Senac também tem sido muito importante. E eu acho que se tem um caminho é esse. Sim, sim. Juntar forças, né? Senão. Acho que as pessoas se dedicam, né? Acredito que acho que ninguém soneca informação. A gente tenta realmente passar aquilo que a gente sabe, ou pelo menos tenta mostrar o caminho, né? Como eu posso falar que eu quero é isso, ter sido uma alegria. Assim como é uma alegria, às vezes, poder colaborar com os cursos aqui do CEA, na Unesp, e as aulas aí da pós, um pouquinho menos, né? Às vezes a gente tenta ajudar aí os alunos da graduação. Acho que cada vez mais isso vai ser importante, né? Sim. A Unesp está discutindo aí um fundo patrimonial, né? Eu fui convidado para participar das discussões desse fundo patrimonial. Acho que esse vai ser aqueles que tiveram a melhor oportunidade, né? Acho que vai ser bom de colaborar aí com as universidades, né? De forma a ter recursos para os alunos menos favorecidos. Acho que essa ideia acho importante também. De alguma forma, eu percebo que está tendo muita mudança, né? Às vezes a gente não percebe, porque né, a gente está no dia a dia, outro Sim. tipo de correria. Mas eu vejo uma mudança, eu vejo mudança para melhor. Realmente me agrada muito essa vontade das pessoas de tentar aprender. Vivemos um momento político complicado, realmente algo bem preocupante, tudo que está acontecendo. Espero que a gente saia um pouquinho não tão machucado dessa situação toda aí. Esperamos, né? E, cara, não adianta, né? Um filho amigo indo para fora do país, fazendo doutorado, mas é aqui que a gente quer ficar, né? Sim. Já tive oportunidade de estudar fora, mas acabei ficando e vamos ver, vamos tentar mudar nossa realidade. Cada um tentando mudar, né, o seu entorno. Tem que ter esperança, né, Sim, cara? sim. Nessa nossa área, estou bem feliz. Acho que a gente está nessa questão da educação, acho que está no caminho certo. Graças a vocês, né? A dedicação de vocês aí, de você e do Rodrigo, pessoalmente. Pô, legal. Não, isso é uma coisa que sempre quis falar. E agora estou tendo oportunidade de falar para todo mundo aí. Legal. Não, e no passado, os outros, né? Os outros professores lá Sim. do Senado também. E vejo a batalha, professor Chang, Irata, todos esses professores que convivem, mas realmente tentar fazer o melhor, eu acho que sim. Os outros do mercado, que de certa forma dão aula, o Ever, ou outros, né? Professor Reginaldo. De novo, né? Essas pessoas tentando dedicar mais aí, os que já fizeram doutorado e continuam no mercado, tentando aí orientar os alunos. É legal. Eu acho que o nosso mercado é bem robusto. Sim. É algo muito, muito interessante essa nossa área. Eu espero que cada dia mais a gente consiga melhorar. Eu sou otimista, Sim. né?
Vamos ver o que acontece. Legal. Bom, Marcão, obrigado de novo pela disponibilidade. Não, Por obrigado falar você. com a gente. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Legal, gostei mesmo. Obrigado pelo convite. Abraço a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Essas foram as palavras de Marco Pedi. Espero que vocês também tenham gostado. Como vocês ouviram, ele contou toda a sua trajetória pessoal e profissional, de poceiro, como ele fala, né, que fazia ensaios hidrogeológicos, acompanhava perfurações de poços tubulares profundos, a trabalhador de transportadora, daí para auxiliar de mecânico, daí para mestre em hidrogeologia, expert em condutividade hidráulica, daí para ter uma empresa de remediação enquanto fazia o seu doutorado em Alnepal, até que ele mergulhou muito fundo no mundo da investigação de alta resolução, mas sem deixar de lado toda essa bagagem anterior. Muito pelo contrário, como ele falou diversas vezes, tudo é importante nessa construção. Só para ajudar um pouco a contextualizar algumas coisas aí, as questões técnicas, primeiro ele falou do VOST. O VOST é uma ferramenta que serve muito bem para encontrar o Alnepal como produto. É um paradigma que ele sempre defendeu e que eu falo bastante aqui. Não se deve investigar Alnepal com postos de monitoramento, porque na maioria das vezes esse Alnepal não tem saturação suficiente para se mover e entrar no seu poço. As formas de se investigar Alnepal são o OIP, que é mais moderno, a amostragem de solo ou o VOST. O VOST foi desenvolvido pelo Sr. Randy Saint-Germain da Dakota Technologies. O OIP veio algum tempo depois, aí por questões de patente e por usar uma tecnologia um pouco mais recente, que é a lâmpada de LED de alta potência para ionizar os pHs. Mas basicamente o VOST funciona de modo análogo ao OIP, foi isso que o Marcão Pedi ensinou pra gente aqui. Marco Pedi falou também da NSZD, ou Natural Source Zone Depletion, que é a atenuação natural do corpo do Alnepal. E essa atenuação natural é evidenciada pelo aumento da geração de metano, tanto na água quanto no ar do solo, consumo de oxigênio, aumento incremental da temperatura. Ele citou artigos recentes de 2020 e 2021 que apontam para uma meia-vida de 12 a 13 anos da massa do Alnepal, ou seja, a cada 12 ou 13 anos, metade da massa de Alnepal seria degradada por processos naturais, por processo de atenuação natural, o que ele duvida um pouco dessa taxa tão alta de degradação. Eu concordo com ele. Ele cita também o ensaio de transmissividade, também chamado de Bale Down Test, proposto pela API. A API é American Petroleum Institute, o site deles é api.org. Esse ensaio de transmissividade determina o quanto daquele Alnepal que está em um poço de monitoramento é recuperável e extrapola para a taxa de recuperação possível daquele Alnepal naquele aquífero ou naquela unidade do estratigráfico. Tipicamente, em solos siltosos, essa taxa é muito baixa, essa taxa de recuperação do Alnepal é muito baixa, o que justificaria o abandono de técnicas ativas de remediação, extração, bombeamento e tal, ainda que haja Alnepal em postos de monitoramento, desde que, é claro, isso não represente riscos como inalação de vapores ou particionamento para água subterrânea, entre outros. Fora da área técnica, em outra seara, ele cita o autor Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes escreveu muitos livros sobre a história do Brasil. Recomendo que vocês leiam o trabalho desse cara. Atualmente ele estuda e escreve sobre a escravidão no Brasil e o quanto disso ainda está impregnado na nossa sociedade. Laurentino fala que a escravidão no Brasil durou 300 anos e boa parte dessa história da escravidão é contada por pessoas brancas, o que torna essa discussão enviesada. Segundo ele, precisamos de uma segunda abolição. E certamente todo mundo que está me ouvindo consegue perceber o porquê. Bom, por fim eu gostaria de retomar o que eu considero os pontos mais importantes da nossa conversa. Primeiro, a fala dele, que é o seguinte: ele gosta de desmontar o gerador, gosta de mexer na mecânica da máquina, mas ele quis fazer o doutorado com trapeamento de Alnepal. Tá tudo bem fazer isso? Claro que tá tudo bem. A gente pode gostar de várias coisas e fazer várias coisas. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Então, a lição que ele traz para nós é a seguinte: aproveite as suas experiências. Elas vão te ajudar a construir o seu futuro, tanto profissional quanto pessoal. E por fim, eu ressalto que ele disse que uma das coisas que ele mais gostou na sua jornada, de ver as pessoas, conhecer as pessoas, aprender com as pessoas. O meu pai, geólogo também, ele também disse alguma coisa parecida no episódio que ele fez. Ele conta que ele cursou geologia porque ele queria conhecer melhor as pessoas desse Brasilzão. Eu acho muito legal a gente sempre se lembrar disso, que nós fazemos o que fazemos, ou seja, investigamos, avaliamos, remediamos, gerenciamos áreas contaminadas para que as pessoas tenham uma vida melhor. Não podemos perder nunca isso de vista. Obrigado, Marcão, por nos lembrar disso e pela bela aula que você nos deu. Mais uma vez, agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para a redução das desigualdades no GAC, pelo menos da desigualdade do conhecimento.
Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, etc. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 435 assinantes da newsletter, 363 inscritos no canal do Telegram, 814 inscritos no canal do YouTube, 739 seguidoras e seguidores no Instagram, além de 42 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.